como esses sentimentos são de simpatia ou de antipatia, de afeto um pelo outro, e que depois isso que vai estruturar para ter o sentimento de empatia, de respeito mútuo, que é tão importante. E aí no estágio operatório, cada um dos aspectos, eu vou ler aqui para vocês, em cada um dos aspectos complexos da vida psíquica, quer se trate da inteligência ou da vida afetiva, das relações sociais ou da atividade propriamente individual, observa-se o aparecimento de organizações novas, que completam as construções esboçadas no decorrer do período precedente, assegurando-lhes um equilíbrio mais estável e que também inauguram uma série ininterrupta de novas construções. O que ele está falando dentro disso, então, né? Então, se ele começou essa representação, ele começou a mostrar nessa mudança do pré-operatório para o operatório, né? A mostrar o porquê que esse objeto existe, o como que esse objeto existe, o que sentimento é esse, como que ele existe, ele vai querer colocar a partir disso, né? Ele vai ver que não tem uma lógica, que não tem uma explicação, ele vai começar a se auto-questionar. Então, por exemplo, um exemplo que eu costumo dar também quando a gente pergunta para a criança: a Lua gira em torno do Sol, da Terra, ou Terra que gira em torno da Lua, né? Ou do Sol, né? Perdão, é mais comum até do Sol. O que eles vão contar, né? O que eles vão falar? Que a Terra gira em torno do Sol. Então, o Sol gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno do Sol. Eles vão falar que a Terra gira em torno do Sol? Não, eles vão falar que o Sol que gira em torno da Terra. Por quê? Porque onde eu vou, o Sol tá, o Sol vai atrás de mim, né? E depois eles vão, e aí começa a perguntar, mas por quê? Então, o que acontece que o Sol não está atrás de você quando está à noite? Quando começa a ter esse desequilíbrio, né? Essa desestruturação. Ah, ele está numa outra área do planeta, vamos conhecer o planeta Terra, pensando em trabalhar o sistema solar, por exemplo, né? E aí a criança vê que ele tem uma rotação entre ele mesmo, é dentro dessa rotação que é dia e noite, né? E a partir disso ele vai ver, opa, então o que eu tô pensando não é o certo. Ele vai se autocriticar, então ele vai ver que ele precisa de ter, aí que ele toma consciência, o que o Piaget usa o termo tomada de consciência, de que ele precisa ter uma lógica dentro daquilo que ele está fazendo, tá? Então, dentro disso, ele vai, a partir desse diálogo com o outro, ele vai começar a entender de que ele não tem razão, ele não tem lógica, ele não está ele certo todas as vezes. Então, ele vai começar a buscar a lógica, né, ao longo de explicação das coisas. Então, ele vai colocar nessa relação social, então, é possível já um estágio com jogos de regras, com o jogo do outro. Ele tem esse sentimento coletivo já, né? Não é o brincar paralelo, mas não é o fato de cada um fazer a sua brincadeira de brincar junto, de ter uma regra em conjunto, né? E depois ele vai, a partir disso, ele vai parar, vai descer, é isso que ele fala, é o declínio dessa egocentria de causalidade, de explicação das coisas, e vai buscar essa superação do tentativa e erro e vai para o causa e efeito. O que é que explica o que causou essa situação? E aí ele vai buscando a lógica, a causalidade, né? Uma das coisas que eu coloco também é que ele começa a entender que o caminho A, B e C leva o mesmo tempo do que o caminho C, B e A, né? Então a distância é a mesma, né? Então o caminho, o tempo de percorrer dentro de uma mesma velocidade também é o mesmo. Que eles começam a entender essa lógica, né? E a partir disso também ele coloca o quanto que essa afetividade, a vontade e os sentimentos morais começam a disparar nesse operatório, dentro dessas brincadeiras, dentro desses jogos de regras principalmente, e aí tem o juízo moral do Piaget que a gente não vai dar tempo de aprofundar, mas o quanto que ele coloca que ele começa dentro dessa brincadeira a seguir primeiro, ele chama de heteronomia moral, né? O adulto, o outro tem que determinar quais são as regras, e a partir desse vínculo, dessas brincadeiras tão
prazerosas, que são tão boas para as crianças, para elas conseguirem continuar e jogar em outras situações, elas dominarem elas mesmas a possibilidade do jogo em comum com o outro, é que ela começa a vivenciar esse de colocar-se do ponto de vista do outro, de combinar com o outro as regras, do que está combinado tem que ser cumprido por respeito ao outro, né? O que o outro, opa, mas o outro está colocando que essa regra não é mais interessante para a gente, por quê? Então é colocar-se do ponto de vista do outro e rever e mudar a regra. Então ele começa a colocar o quanto que essa afetividade, essa transformação afetiva contribui também para o desenvolvimento do moral na criança. E ele chega na autonomia moral. O que significa? Não é o outro que coloca, mas é dentro de uma relação com o outro, de uma conversa, de uma discussão e de uma conclusão que parte de todos os envolvidos, é que vão ser colocadas as regras, né, estipuladas. E aí o operatório formal é o pensamento com novas operações e afetividade, que inclui o comportamento. O operatório concreto, ele coloca que ele precisa ainda do objeto para poder fazer aquilo. Então, por exemplo, a criança, para ela fazer a distância de um lado da sala para o outro, ela conta quantos passos tem. A gente coloca isso de desafio. Então você fala, do lado esquerdo para o lado direito tem 10 passos. E agora, do lado direito para o lado esquerdo, quantos passos tem? A criança vai falar, ah, não sei, peraí. Ela vai contar, vai fazer o mecanismo de novo. Ah, são 10 passos. Então, o que ela vai ter? Ela tem essa coisa de que, ah, é mesmo, são 10 passos, mas ela não vai ter essa coisa de mental. Ela vai usar ainda a prática, a ação direta para chegar à conclusão operatória. Ela busca uma lógica, mas ela precisa de parte do objeto do conhecimento. Outro exemplo que eu sempre dou, por exemplo, de feira, né? A matemática usa muito isso no Fundamental 1, né? Do 7 aos 11 anos, do primeiro ao quinto ano. Então eu fui na feira e comprei 5 maçãs, 3 bananas e um abacaxi. Quantas frutas eu comprei? Né? Então é dentro disso que ele precisa de um concreto, ele precisa de alguma coisa que traga para ele a imagem, para ele poder operar em forma lógica a resposta daquela pergunta. Né? Ou a diferença com o formal é que ele não precisa mais do concreto, ele faz a transposição da situação só a partir do pensamento, ele já é capaz de fazer isso. Né? Ele não precisa mais do concreto. Então, aí são as equações matemáticas. X mais 2x menos 25 é igual a 40. Né? Só de ver isso no operatório formal, a partir dos 11, 12 anos, a gente já consegue fazer isso. Uma outra coisa muito importante que eu já falei, mas para lembrar para vocês, isso não significa que não é mais usado o estágio anterior. Em várias e várias situações, a gente remete ao que a gente domina mais, né? Então, um estágio não sobrepõe e faz o outro deixar de existir. Ele só mostra uma evolução das possibilidades de pensamento do sujeito, tá bom? Pessoal, é isso por enquanto, ó. A próxima a gente vai estar no desenvolvimento da personalidade. Então eu vou voltar, vou cortar aqui essa fala nossa, estudem até essa parte, o PowerPoint já vai estar completo para vocês no portal. Mas estudem a partir dessa parte. Eu vou colocar o primeiro capítulo dos 6 estudos da psicologia do Piaget para vocês lerem também, ter outro suporte. E aí eu vou colocar um estudo de caso de um teste de Piaget. São os testes, o vídeo que tem de alguns lugares nos Estados Unidos, o link do vídeo no YouTube, que é uma graça. E depois vou colocar um estudo de caso para vocês responderem. Vai ser a parte prática, tá? Então, eu falei para vocês também, por exemplo, os testes do Piaget, as provas piagetianas, perdão, o termo é provas, por exemplo, da massinha, lembra? Dá 2 massinhas para a criança, uma verde e uma vermelha. Fala, tem o mesmo tanto de massinha aqui? E aí a criança fala, tem. Ela tem que primeiro falar que tem. Aí a gente transforma uma em minhoca. Aí ela fala, você fala, e agora, tem o mesmo tanto? A criança no estágio pré-operatório, ela vai falar, não. Por que não? Ah, a gente sempre tem que perguntar o porquê, né? Por que não? Ah, porque a minhoca é muito mais comprida do que a bola, por exemplo. Então, ah, porque a bola é mais gorda do que a minhoca. Até pode variar a forma de resposta da criança sobre isso, tá?
O que já estiver no operatório concreto, pelo menos, ele vai falar, não tem o mesmo tanto. Por quê? Sempre perguntando por quê. Ah, porque você não colocou nem tirou massinha, então não mudou o tanto de massinha que tem aí. Então, vai ser essa atividade que eu vou dar para vocês de um estudo de caso. Não vai ser da massinha, tá? Mas vai ser uma das provas piagetianas. E eu vou colocar também um vídeo para vocês poderem acessar no YouTube, que dá para vocês verem várias provas piagetianas que uns americanos fizeram as perguntas. É bem bacana também, tá bom? Até sexta, ótima semana a todos.